Destruído a estar em paz, o nome de Salomé significa paz. Mas a vida de Salomé nos Camarões, a África era tudo menos pacífica, porque ele sofria de possessões demoníacas. Tudo começou quando ele foi conversar com um de seus professores do ensino médio adventista de Yaoundé, capital dos Camarões, onde frequentou aulas noturnas, para se preparar para o ingresso na universidade. Embora ela fosse uma excelente aluna em sala de aula, não consegui passar no vestibular à universidade. Eu tentei 4 vezes, e todas as 4 vezes ele falhou. Por esta razão ela pediu ajuda a um professor adventista. Posso orar por você, se quiser, ele disse a ela. Professor, Salomé achou que era uma ideia muito boa, mas a professora ainda não tinha terminado falar. Com uma condição, acrescentou, você deve colocar sua vida em harmonia com a vontade de Deus. Salomé aceitou. Ela não era adventista e eu também não achava que precisava mudar nada em sua vida. Parecia-lhe que já morava em harmonia com a vontade de Deus. Salomé foi visitar sua professora novamente para orar por ela, e imediatamente depois começou a orar. Ela começou a gritar. Além de gritar, ele também pronunciou palavras estrangeiro. O professor continuou orando, e então Salomé lançou insultos tanto ao professor quanto a Deus. A professora continuou a rezar. Quando ela se acalmou, ela ficou espantada, porque ela não se lembrava de nada. Foi possuído por um espírito demoníaco. Você precisa ter uma vida de oração, lá a professora indicou. Não desanime, tudo sairá de acordo com a vontade de Deus. Depois daquele dia, o espírito diabólico manifestado toda vez que o professor orava por Salomé. Ela gritou e insultou a Deus, e ela até se agarrou pela garganta, como se quisesse se estrangular. Às vezes um cheiro nauseante, como o de um corpo em decomposição, permeou o escritório do professor. Ele orou incessantemente até que Salomé voltasse ao seu estado normal. Assim que ela se acalmou, a professora falou com ela sobre Deus. Enquanto estudava a Bíblia, Salomé começou a percebendo que sua vida não estava em harmonia com a palavra de Deus. Ele aprendeu verdade do sábado e de certos princípios bíblicos. Ele percebeu que era imoral viver com seus namorados, e começou a fazer mudanças em sua vida. Ela deixou o namorado, e começou a frequentar a igreja aos sábados. Então ele sofreu outro ataque demoníaco em sua casa. Naquele dia, Salomé teve uma forte dor de cabeça. Então ele chamou um amigo adventista para pedir ajuda. Quando a amiga ligou para ela novamente horas depois, para ver como ela estava, Salomé não respondeu o telefone. A amiga foi até a casa dela para ver o que havia acontecido, e assim que entrou sentiu um cheiro de corpo em decomposição. Ele imediatamente começou a orar, sabendo que o que Salomé precisava era não ir ao hospital ou tomar comprimidos. O que Salomé precisava era para Cristo. Quando sua amiga finalmente a encontrou, Salomé não conseguia se mover nem falar. Era paralisado. A amiga orou por ela por quase 3 horas, até que ela acordou. Outro ataque ocorreu no sábado em igreja. Enquanto os diáconos distribuíam o pão durante o culto da Santa Ceia, Salomé caiu no chão segurando a garganta com uma mão. De repente, houve um tumulto. Muitas pessoas começaram a fugir, aterrorizadas. Alguns ficaram para orar, e outros começaram a cantar hinos. Com seu mão livre, Salomé pegou um copo de suco de uva da Santa Ceia, e jogou-a contra o chão para quebrá-lo, e poder se cortar. O mesmo acontece com o vidro. Os diáconos a levaram para fora da igreja. A cada ataque, Salomé ficava mais determinada, e muito mais para colocar sua vida em harmonia com a vontade de Deus. Ele terminou de receber estudos bíblicos, e entregou seu coração a Jesus através do batismo. Precisamente no dia do batismo, o espírito satânico lançou o seu ataque final. Quando Salomé se dirigia ao batistério, de repente ele caiu no chão. Uma força invisível parecia impedi-lo de entrar no batistério. O pastor, que estava esperando por ela na água, ela percebeu conta da luta que estava acontecendo sobre Salomé, e estendeu os braços para ajudá-la para chegar às águas batismais. Mas Salomé, que estava sob o controle do espírito maligno, recusou-se a segurar as mãos do pastor. Ainda assim, o pastor agarrou-a com força e colocou-a na água. Ela, furiosamente, lutou para evitar ser submersa, mas o pastor ele também submergiu. Ele sabia que era o espírito maligno, e não Salomé, que estava opondo-se ao batismo.
Quando Salomé saiu das águas batismais, o espírito maligno a deixou, e ele sorriu feliz. Depois do batismo, ele nunca mais foi possuído pelo diabo, mas sim houve zombarias, quando ele estava se preparando para fazer o vestibular universidade pela 5ª vez. Ele disse a ela nunca ele iria conseguir, que toda a sua vida foi um fracasso. No entanto, Salomé aprovou. Atualmente Salomé tem 31 anos e mora em paz. Ela é diaconisa em sua igreja, e também professora na colégio adventista onde ele estudou uma vez. Graças a Deus por tendo sido reprovado no vestibular universidade 4 vezes, já que, como ela mesma diz, Deus usou essas falhas para que eu ia pedir ajuda ao meu professor. Era assim que ele começou a orar por mim, e eu percebi relato da presença de um espírito maligno na minha vida, e consegui me livrar dele. Parte das ofertas do 13º sábado neste trimestre ajudará a ampliar a oferta de educação adventista, em Camarões, com a abertura de uma escola primária bilíngue, onde as crianças poderão aprender sobre Jesus em francês e inglês. Obrigado por fazer planos para dar uma oferta generosa.